O milionário forçou o casamento com uma virgem de 21 anos. Ele achava que teria tudo sob controle. Puro engano. A jovem escondia algo que destruiria seus planos. O que aconteceu depois foi de tirar o fôlego. Sofia Martins encarava seu reflexo no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a jovem mulher diante dela. O vestido de noiva, que valia mais do que a renda anual de toda a sua família, parecia uma gaiola de seda e renda. Seus dedos tremiam, enquanto ajustava o delicado véu, um presente de sua mãe que não parava de chorar a manhã toda, embora Sofia soubesse que aquelas não eram lágrimas de alegria. Aos 21 anos, ela deveria estar celebrando sua formatura na faculdade, não se preparando para casar com um homem que havia conhecido apenas 2 vezes. A primeira vez foi em um jantar beneficente 6 meses atrás, onde Alexandre Cavalcanti mal olhou para ela antes de voltar sua atenção para o celular. A segunda vez foi durante a assinatura do contrato, onde o advogado dele fez a maior parte da conversa enquanto ele ficava sentado frio e imponente como uma estátua esculpida em granito. Senhorita Martins, o assistente de seu pai bateu na porta. O carro está pronto. Sofia fechou os olhos lutando contra as lágrimas. O peso do futuro de sua família pressionava seus ombros como algo tangível. A Martins Comércio, construída por seu avô do zero, agora estava à beira da falência. Uma assinatura de Alexandre Cavalcanti foi suficiente para suspender temporariamente seus credores. Mas o preço era alto. Sua mão em casamento. Pela janela de seu quarto de infância, ela podia ver os jardins onde costumava brincar, agora perfeitamente cuidados para a cerimônia de hoje. Cadeiras brancas alinhavam o gramado, ocupadas por convidados que ela não conhecia, associados de negócios, figuras da sociedade e jornalistas ansiosos para testemunhar a união do ano. Alexandre Cavalcanti, o implacável magnata dos negócios que havia construído um império antes de completar 30 anos, finalmente estava se casando. Sofia? Desta vez era a voz de sua mãe. Querida, está na hora. A porta se abriu e Helena Martins entrou, seus olhos vermelhos, mas a coluna ereta. Você está linda, ela sussurrou, estendendo a mão para ajustar um cacho rebelde que havia escapado do elaborado penteado. Mãe, eu... A voz de Sofia falhou. Escute-me. Helena pegou as mãos da filha. Você é mais forte do que imagina. Seu avô costumava dizer que o verdadeiro poder não está em ter tudo, mas em saber como transformar nada em algo. Ela colocou uma pequena chave na palma de Sofia. Isso abre um cofre no Banco Bradesco. Dentro está tudo o que eu pude reunir sobre as empresas Cavalcanti. Informação é poder, meu amor. Sofia olhou para sua mãe, pergunta se formando em seus lábios, mas Helena balançou a cabeça. Não há tempo. Apenas lembre-se, este casamento pode ser o jogo dele, mas você não precisa jogar pelas regras dele. A marcha nupcial começou a tocar, suas notas flutuando do jardim. Sofia guardou a chave em um bolso escondido, costurado em seu vestido, sua mente acelerada. O que sua mãe sabia sobre as empresas Cavalcanti que ela não estava dizendo? O caminho até o altar parecia um sonho, ou melhor, um pesadelo em câmera lenta. Rostos se viraram para observá-la, alguns simpáticos, outros calculistas. E lá, no altar, estava Alexandre Cavalcanti. Seu terno escuro estava perfeitamente ajustado, sua postura rígida e sua expressão ilegível. Mas à medida que ela se aproximava, captou algo em seus olhos cinza-aço que a fez pausar. Um lampejo do que parecia quase reconhecimento, rapidamente mascarado por sua habitual indiferença fria. O padre começou a cerimônia, suas palavras passando por Sofia como ondas distantes. Ela sentiu a mão de Alexandre tomar a sua, quente, apesar de tudo nele parecer esculpido em gelo. Enquanto trocavam alianças, os dedos dele roçaram sua palma, e ela poderia jurar que o sentiu ficar tenso com o contato. Eu aceito, ele disse, sua voz profunda ecoando pelo jardim silencioso. As palavras soaram mais como uma transação comercial do que um voto. Quando chegou sua vez, Sofia olhou para ele, realmente olhou para ele e disse claramente, eu aceito. Mas em sua mente, ela acrescentou silenciosamente,
Eu aceito descobrir qualquer segredo que você esteja escondendo. Eu aceito descobrir por que tinha que ser eu. E eu aceito que você não me achará tão fácil de controlar quanto pensa. O beijo foi breve, perfunctório, mas ao se afastar, os olhos de Alexandre se estreitaram ligeiramente, como se ele tivesse de alguma forma ouvido suas declarações silenciosas de desafio. Ótimo, Sofia pensou. Deixe-o se perguntar. Deixe-o pensar que venceu. Porque, ao se virar para enfrentar a multidão aplaudindo, Sofia sentiu o peso da chave de sua mãe contra seu coração. E ela sabia. Isso era apenas o começo. O jogo que ele pensava estar jogando estava prestes a se tornar muito mais complicado do que ele esperava. A mansão Cavalcante se erguia diante deles, uma obra-prima modernista de vidro e aço que parecia perfurar as próprias nuvens. Enquanto a limusine passava pelos portões, Sofia notou câmeras acompanhando cada movimento deles. A segurança estava em toda parte, disfarçada mas vigilante, seus fones de ouvido refletindo o sol da tarde. Suas coisas já foram levadas para sua ala, Alexandre anunciou, quebrando o silêncio de 1 hora desde que haviam deixado o local da cerimônia. Ele nem sequer olhou para ela, sua atenção fixada em seu tablet. A senhora Oliveira, a governanta-chefe, irá mostrar tudo a você. Tenho reuniões até tarde da noite. Minha ala? Sofia ergueu uma sobrancelha. Não nossa ala. Pela primeira vez desde que haviam entrado no carro, ele se virou para olhá-la. Você esperava algo diferente? Isso é um acordo comercial, senhorita Martins. Nada mais. Senhora Cavalcante, ela o corrigiu, observando com satisfação como seu maxilar se tensionou. Esse é meu nome agora, não é? Você pagou o suficiente por ele. O carro parou e antes que ele pudesse responder, a porta foi aberta por um motorista uniformizado. Alexandre saiu primeiro, sem se importar em ajudá-la. Sofia reuniu seu vestido e o seguiu, absorvendo a enorme entrada com suas escadas de mármore e fontes de água. Uma mulher alta na casa dos 60 anos se aproximou, seu cabelo grisalho preso em um coque severo. Bem-vinda, senhora Cavalcante. Sou a senhora Oliveira. Se puder me acompanhar. Sofia sentiu a presença de Alexandre desaparecer atrás dela enquanto seguia a governanta para o que seria seu novo lar. O tour foi extenso. A mansão tinha 6 andares, incluindo 2 níveis subterrâneos que abrigavam um spa, academia e o que a senhora Oliveira chamou de áreas privadas do senhor Cavalcante, que eram estritamente proibidas. Sua ala revelou-se, uma suíte luxuosa no 3º andar, completa com uma sala de estar, quarto, closet e um banheiro maior que seu antigo apartamento. As vistas da cidade eram de tirar o fôlego, mas Sofia não pôde deixar de notar que cada janela estava equipada com sofisticados sistemas de segurança. O jantar é servido às 7 em ponto na sala de jantar principal, a senhora Oliveira informou. O senhor Cavalcante raramente comparece, mas ele espera que você mantenha as aparências. A equipe deve ver que tudo está normal. Normal? Sofia riu suavemente. Há algo de normal nisso tudo, senhora Oliveira. A expressão da mulher mais velha suavizou-se ligeiramente. Você não é a primeira jovem que vi entrar nesta casa com sonhos de mudá-lo, senhora Cavalcante. Mas deixe-me dar-lhe um conselho. Concentre-se em sobreviver. Depois que a senhora Oliveira saiu, Sofia trocou de roupa, tirando o vestido de noiva, e começou a explorar seu novo domínio. O closet havia sido preenchido com roupas de estilistas, todas em seu tamanho. O banheiro continha todos os produtos de luxo imagináveis. Tudo era perfeito, caro e completamente impessoal. Ela estava examinando uma pintura na parede de sua sala, que de estar um Portinari original, se não estivesse enganada, quando notou algo estranho na moldura. Estava ligeiramente torta e atrás dela. Sim, havia uma pequena lente de câmera. O coração de Sofia acelerou, mas ela cuidadosamente manteve sua expressão neutra. Quantas mais haveria? E mais importante, quem estava assistindo? Ela pensou, na chave de sua mãe, guardada com segurança em seu vestido de noiva. Precisaria encontrar uma maneira de visitar aquele cofre sem ser seguida. Às 7 em ponto, ela se dirigiu à sala de jantar,
onde uma refeição elaborada foi servida em fina porcelana. Ela comeu sozinha, mas podia sentir olhos sobre ela, tanto humanos quanto eletrônicos. Quando retornou à sua ala, encontrou uma mensagem esperando no elegante smartphone que lhe havia sido fornecido. Amanhã, 9 horas. Meu escritório. Precisamos discutir suas responsabilidades como senhora Cavalcante. AC. Sofia sorriu consigo mesma enquanto se preparava para dormir. Ele queria discutir suas responsabilidades? Perfeito, porque ela tinha algumas perguntas próprias, começando por que a pintura no escritório de seu avô, aquela que ela sempre amou quando criança, agora estava pendurada no escritório de Alexandre Cavalcante. Ela havia notado durante o tour, e não havia como ser coincidência. Enquanto se deitava na enorme cama, Sofia pensou no estranho olhar nos olhos de Alexandre durante a cerimônia, aquele lampejo de reconhecimento que não fazia sentido. Ela pensou no aviso críptico de sua mãe e na câmera escondida atrás do Portinari. Cada instinto lhe dizia que ela estava perdendo algo enorme, algo que explicaria por que Alexandre Cavalcante, que poderia ter comprado qualquer empresa que quisesse, havia insistido neste arranjo particular com sua família. Amanhã, ela decidiu, seria o primeiro movimento em seu próprio jogo. Deixe-o pensar que estava estabelecendo as regras. Ela já havia notado as rachaduras em sua fachada perfeita. Agora, só precisava descobrir como alargá-las. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto do escritório de Alexandre Cavalcante, enquanto Sofia tomava seu lugar em frente à imponente mesa dele. A pintura do escritório de seu avô estava pendurada de forma proeminente atrás dele, uma lembrança constante da misteriosa conexão entre suas famílias que ela ainda tinha que desvendar. Suas aparições públicas precisam ser cuidadosamente gerenciadas. Alexandre começou sem preâmbulos, deslizando um tablet pela mesa. Esta é sua agenda para os próximos 3 meses. Eventos beneficentes, reuniões de diretoria, encontros sociais, tudo projetado para estabelecê-la como uma adequada senhora Cavalcante. Sofia pegou o tablet, examinando o calendário meticulosamente planejado. E o que exatamente torna alguém uma adequada senhora Cavalcante? Alguém que entende seu papel, ele respondeu friamente. Alguém que não faz perguntas desnecessárias ou se desvia do roteiro. Como as câmeras no meu quarto. Sofia observou cuidadosamente sua expressão. Elas também fazem parte do roteiro? Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dele. Surpresa? Preocupação? Mas sumiu antes que ela pudesse identificar corretamente. O sistema de segurança é inegociável. É para sua proteção. Proteção contra o quê, Alexandre? Ou deveria dizer, contra quem? Ele levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Você não entende o mundo em que entrou, Sofia. Há pessoas que usariam qualquer fraqueza, qualquer vulnerabilidade. Ele se interrompeu, os ombros tensos. Apenas siga a tua agenda. E se eu não seguir? Ele se virou para ela, e pela primeira vez, ela viu algo além da frieza em seus olhos. Um toque de desespero, rapidamente mascarado. Então o acordo está cancelado. A empresa da sua família cai. E tudo que seu avô construiu desaparece da noite para o dia. Sofia levantou-se alisando seu vestido de grife. Interessante que você mencione meu avô. Diga-me, Alexandre, como você veio a possuir a pintura favorita dele? A pergunta atingiu o alvo. A fachada composta de Alexandre rachou ligeiramente, sua mão apertando o batente da janela. Isso não é da sua conta. Tudo nesta casa é da minha conta agora. Sofia rebateu, dando um passo em sua direção. Incluindo por que minha mãe parece saber mais sobre sua empresa do que deveria. Incluindo por que você precisava deste casamento o suficiente para pagar bilhões por ele. Ele se moveu com velocidade inesperada, fechando a distância entre eles até ficarem a centímetros um do outro. Não force isso, Sofia. Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta. Mas estando tão perto, Sofia podia ver o leve tremor em sua mão. O brilho quase imperceptível de suor em sua testa. Este homem, este supostamente intocável titã da indústria, estava com medo de algo. Eu vou desempenhar meu papel em público,
Ela cedeu, sustentando seu olhar. Mas em troca, quero acesso aos arquivos da empresa. Todos eles. Se eu vou ser o rosto das empresas Cavalcante, devo saber o que estou representando. Absolutamente não. Então acho que você terá que explicar à diretoria por que sua nova esposa está conspicuamente ausente de todos os eventos deles. Tenho certeza que a imprensa vai se divertir muito com isso. Eles ficaram em silêncio tenso, travados em uma batalha de vontades. Finalmente, Alexandre recuou, pegando seu telefone. Dê a ela autorização de nível 2, ele latiu. Restrita, apenas as operações atuais. Ele encerrou a ligação e a fixou com um olhar duro. Satisfeita? Sofia sorriu docemente. Por enquanto, quando ela se virou para sair, a voz dele a deteve. Sofia, ela parou na porta. Tenha cuidado com o que vai procurar. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Ela saiu sem responder, sua mente acelerada. A autorização, de nível 2 não era muito, mas era um começo. Mais interessante foi a reação de Alexandre às suas perguntas sobre a pintura e seu avô. Havia história ali, profunda e possivelmente dolorosa, a julgar por sua resposta. De volta à sua ala, Sofia trocou de roupa por roupas de ginástica e se dirigiu à academia. Ela precisava pensar, e a esteira sempre a ajudava a clarear a mente. Enquanto corria, ela catalogou mentalmente o que sabia. As câmeras em seu quarto, que Alexandre não havia confirmado nem negado ter ordenado. Sua reação peculiar à pintura de seu avô. O conhecimento misterioso de sua mãe sobre as empresas Cavalcante. E agora, seu aviso sobre portas que não podem ser fechadas. Tudo isso apontava para algo maior do que um simples acordo comercial. Mas o quê? E como isso se conectava àquele olhar de reconhecimento que ela viu durante a cerimônia de casamento? Um movimento chamou sua atenção, um reflexo nos espelhos da academia. Alguém a estava observando do corredor, mas quando ela se virou, eles haviam sumido. Apenas mais um lembrete de que nesta casa de segredos, ela não era a única prestando atenção. Naquela noite, enquanto se preparava para sua primeira aparição pública como Senhora Cavalcante, um jantar beneficente no Museu de Arte de São Paulo, Sofia tomou uma decisão. Ela interpretaria a esposa perfeita em público exatamente como ele queria. Mas nos bastidores, ela usaria cada oportunidade, cada migalha de acesso que ele lhe desse para descobrir a verdade. O jantar beneficente no MASP estava em pleno andamento quando Sofia fez sua entrada no braço de Alexandre. Ela sentia o peso de centenas de olhares sobre eles, o casal dourado do momento, a misteriosa jovem noiva e o implacável bilionário. Seu vestido verde esmeralda, selecionado pela equipe de relações públicas de Alexandre, brilhava sob os lustres de cristal. Lembre-se, Alexandre murmurou enquanto desciam a grande escadaria. Tiago Chen vai tentar monopolizar sua atenção. Ele está pescando informações sobre a fusão em Singapura. Não se envolva. Sofia apertou seu braço, talvez um pouco mais forte que é necessário. Preocupado que eu revele seus segredos, querido? Antes que ele pudesse responder, eles foram cercados pela elite paulistana. Sofia observou fascinada enquanto Alexandre se transformava. Seu comportamento frio substituído por um charme estudado. Ele desempenhava seu papel perfeitamente. O empresário bem-sucedido exibindo orgulhosamente sua bela nova esposa. Senhora Cavalcante, uma voz suave interrompeu suas observações. Creio que não tivemos o prazer. Sofia se virou e se viu, cara a cara com um homem impressionantemente bonito no início dos 30 anos. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos eram afiados, calculistas. João Barreto. Ele se apresentou com uma leve reverência. Um velho, conhecido de seu marido. Algo em seu tom fez os instintos de Sofia se agitarem. Este era o homem que Alexandre a havia alertado sobre observá-la na academia. Senhor Barreto, ela reconheceu friamente. Há quanto tempo conhece meu marido? Oh, Alexandre e eu nos conhecemos há muito tempo, João respondeu, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Estudamos juntos no colégio interno.
Na verdade, eu conhecia bem a família dele, incluindo sua mãe. Do outro lado do salão, Sofia viu Alexandre ficar tenso no meio de uma conversa, sua atenção subitamente fixada neles, embora não pudesse ter ouvido as palavras de João. A mãe dele? Sofia manteve sua voz casual. Adoraria ouvir sobre ela. Alexandre raramente fala de sua família. O sorriso de João tornou-se predatório. Não, imagino que não. Particularmente não sobre Barreto. A voz de Alexandre cortou a conversa como uma lâmina de aço. Ele se materializou ao lado de Sofia, sua mão possessiva na cintura dela. Não sabia que estaria aqui esta noite. Eu não perderia por nada, João respondeu suavemente. Estava apenas contando à sua adorável esposa sobre nossos dias de escola. Tempos tão interessantes, não eram? A tensão entre os dois homens era palpável. Sofia podia sentir os dedos de Alexandre se cravando em seu lado. Se nos der licença, Alexandre disse entre dentes cerrados, acredito que o presidente quer ter uma palavra. Enquanto ele a guiava para longe, Sofia captou as palavras de despedida de João. Deveríamos nos atualizar adequadamente algum dia, senhora Cavalcante. Tenho tantas histórias para contar. Alexandre não falou até que estivessem seguramente instalados em um nicho privado. Fique longe de Barreto, ele ordenou, sua voz tremendo de raiva mal controlada. Por quê? Porque ele sabe coisas sobre sua mãe, sobre seu passado? Ele não sabe nada, Alexandre respondeu bruscamente, mas seus olhos contavam uma história diferente. Ele é um manipulador, Sofia. Ele vai tentar usá-la para chegar até mim. E o que exatamente ele quer de você? Alexandre passou a mão pelos cabelos perfeitamente estilizados, a primeira rachadura em sua compostura que ela vira toda a noite. É complicado. Então desomplique, Sofia desafiou, porque agora ele é o único oferecendo qualquer resposta. A conversa deles foi interrompida pela chegada de Tiago Chen, o rival de negócios sobre o qual Alexandre a havia alertado. Enquanto voltavam a seus papéis públicos, a mente de Sofia estava acelerada. João Barreto claramente sabia algo significativo sobre o passado de Alexandre, algo envolvendo sua mãe. E o que quer que fosse, aterrorizava Alexandre mais do que qualquer ameaça aos negócios. Mais tarde naquela noite, enquanto o carro serpenteava pelas ruas da cidade em direção à casa, Sofia notou Alexandre, observando-a com uma expressão indecifrável. O quê? Ela perguntou. Você se saiu bem esta noite, ele admitiu relutantemente, mesmo com a interferência de Barreto. Isso é um elogio, Sr. Cavalcante? É uma observação. Ele se virou para olhar pela janela, mas não antes de Sofia captar algo que parecia quase orgulho em seus olhos. A diretoria ficou impressionada. Eles estão considerando acelerar sua autorização de segurança. O coração de Sofia saltou, mas ela manteve sua expressão neutra. Maior autorização significava acesso a mais registros históricos, possivelmente respostas sobre a conexão entre suas famílias. Ao entrarem na garagem da mansão, o telefone de Alexandre vibrou. Seu rosto escureceu ao ler a mensagem. Problema, Sofia? Perguntou inocentemente. Nada com que você deva se preocupar, mas ela notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele digitava sua resposta. Naquela noite, incapaz de dormir, Sofia ficou em pé junto à janela, observando as luzes da cidade piscarem à distância. A noite havia lhe dado várias novas peças do quebra-cabeça. João Barreto e sua conexão com a mãe de Alexandre, a estranha reação de Alexandre à presença de Barreto, e agora essa misteriosa mensagem que o havia abalado tão profundamente. Ela pegou seu telefone, hesitando por apenas um momento antes de digitar. Sr. Barreto, acredito que temos muito a discutir. Almoço amanhã? A resposta dele veio quase imediatamente. Pensei que nunca perguntaria, Sra. Cavalcante. O restaurante DOM fervilhava com as conversas silenciosas da elite paulistana, enquanto Sofia se sentava à frente de João Barreto, estudando-o por cima da borda de sua taça de vinho. Ele havia escolhido uma mesa privativa nos fundos, longe de olhos e ouvidos curiosos. Devo admitir, João disse, com seu charme ligado no máximo. Fiquei surpreso que entrasse em contato tão rapidamente.
Alexandre deve estar furioso. O que te faz pensar que ele sabe? Sofia rebateu, observando cuidadosamente sua reação. O sorriso de João se alargou, porque a essa altura, pelo menos 3 pessoas já o informaram que sua esposa está almoçando com seu inimigo mais antigo. Alexandre tem olhos em toda parte, senhora Cavalcante. Certamente você já percebeu. Como as câmeras no meu quarto. Sofia colocou sua taça cuidadosamente. Foram ideia dele ou sua? Pela primeira vez, a surpresa passou pelas feições perfeitamente compostas de João. Interessante, ele já está com tanto medo assim. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Diga-me, Sofia, posso chamá-la de Sofia? O que você sabe sobre Isabel Cavalcante? A mãe de Alexandre? Nada. Ele nunca fala dela. Não, ele não falaria. A expressão de João escureceu. Ela era uma mulher notável. Brilhante, bonita e desesperadamente infeliz. Bastante parecida com você, imagino. Sofia manteve sua compostura, embora seu coração estivesse acelerado. E por que você pensaria que estou infeliz? Porque eu sei do que Alexandre é capaz. Eu o vi se tornar o que ele é hoje. Um homem tão consumido pelo controle e poder que arranjaria um casamento para proteger seus segredos. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Mas ele calculou mal com você, não é? Você não é tão facilmente controlada quanto ele esperava. Um garçom se aproximou com o prato principal, forçando uma pausa na conversa. Sofia aproveitou o momento para organizar seus pensamentos. João estava revelando informações, mas cuidadosamente, estrategicamente. Ele queria algo dela, mas o quê? A pintura no escritório dele. Sofia disse uma vez que estavam sozinhos novamente. Pertencia ao meu avô. Como Alexandre a conseguiu? Os olhos de João brilharam. Ah, agora essa é a pergunta certa. Mas a resposta não é sobre a pintura. É sobre o que está por trás dela. Ele pegou seu telefone, mostrando a ela uma fotografia. Isso foi tirado há 25 anos. Sofia prendeu a respiração. A foto mostrava 2 famílias em uma reunião de verão. Ela reconheceu seu avô, parecendo muito mais jovem, ao lado de uma bela mulher que só poderia ser Isabel Cavalcante. Mas o que fez seu pulso acelerar foi a maneira como eles se olhavam, com inconfundível intimidade. Seu avô e Isabel eram mais do que amigos. João confirmou suavemente. Eles estavam apaixonados, mas Geraldo Cavalcante, o pai de Alexandre, descobriu. E bem, digamos que ele não reagiu bem. O que aconteceu com ela? Sofia sussurrou, embora parte dela não quisesse saber. Oficialmente, um trágico acidente. Ela perdeu o controle do carro em uma noite chuvosa. A voz de João era amarga. Alexandre tinha apenas 12 anos. Ele viu coisas que nenhuma criança deveria ver. E depois Geraldo Cavalcante o transformou em uma imagem espelhada de si mesmo. Frio, calculista, implacável. A mente de Sofia estava girando. Mas o que isso tem a ver com a empresa da minha família? Com este casamento? João se recostou, sua expressão grave. Tudo. Geraldo Cavalcante destruiu a primeira empresa do seu avô como punição pelo caso. Mas Isabel, a esperta Isabel, ela deixou algo para trás. Algo que poderia destruir tudo que Geraldo construiu, tudo que Alexandre agora controla. E seu avô sabia onde estava. O cofre. Sofia respirou, lembrando-se da chave de sua mãe. Os olhos de João se aguçaram. Que cofre? Sofia percebeu seu erro tarde demais. Ela disfarçou rapidamente, só pensando alto. Mas por que me contar tudo isso? O que você quer? Justiça. João respondeu simplesmente. Isabel Cavalcante era como uma mãe para mim. Eu vi Geraldo destruí-la e depois transformar Alexandre em um monstro. Passei anos reunindo evidências, esperando pelo momento certo. E então, Alexandre arranjou este casamento e eu soube. Ele está vulnerável. Ele está com medo de algo. Seus olhos se fixaram nos dela. Me ajude a derrubá-lo, Sofia. Me ajude a terminar o que Isabel começou. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Alexandre. Onde você está? Ele. Está me procurando, ela disse, levantando-se. Eu deveria ir. João pegou sua mão. Pense no que eu disse.
E Sofia, tenha cuidado. Alexandre pode agir friamente, mas quando ele está realmente irritado, bem, tal pai, tal filho. A viagem de volta à mansão foi um borrão. A mente de Sofia corria com tudo que havia aprendido. O caso entre seu avô e Isabel Cavalcante. O misterioso algo que Isabel havia deixado para trás. A brutalidade de Geraldo Cavalcante. E Alexandre, João estava certo sobre ele? Ele era realmente como seu pai. Os portões da mansão se abriram automaticamente quando o carro de Sofia se aproximou. Ao sair, ela notou Alexandre observando da janela de seu escritório. Sua expressão era ilegível, mas sua postura estava rígida de tensão. Sofia endireitou os ombros e entrou. Ela tinha decisões a tomar. João Barreto havia lhe dado peças do quebra-cabeça, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que ele estava jogando seu próprio jogo. E em algum lugar no Banco Bradesco, um cofre guardava segredos que poderiam mudar tudo. O que ela não notou foi o carro escuro estacionado do outro lado da rua, ou o homem dentro dele tirando fotografias de cada movimento seu. Alexandre estava esperando na sala de estar de Sofia quando ela entrou, sua fachada habitualmente perfeitamente composta, rachando nas bordas. Teve um bom almoço? Bastante esclarecedor, na verdade. Sofia passou por ele para se servir de um copo d'água, suas mãos firmes apesar de seu coração acelerado. João Barreto manda lembranças. Droga, Sofia! O punho de Alexandre atingiu a mesa lateral fazendo-a pular. Eu avisei sobre ele. Ele é perigoso. Perigoso porque conhece a verdade. Ela se virou para encará-lo. Sobre sua mãe? Sobre meu avô? Toda a cor sumiu do rosto de Alexandre. O que ele te contou? O suficiente para saber que este casamento não é apenas sobre salvar a empresa da minha família. É sobre manter segredos enterrados. Ela deu um passo em sua direção. Mas aqui está o que eu não entendo. Por que eu? Se você queria manter os pecados do seu pai escondidos, por que me trazer para sua casa? Por que me fazer sua esposa? Você acha que sabe tudo agora? A risada de Alexandre foi áspera. Barreto manipula a verdade para servir sua própria agenda. O que quer que ele tenha te contado? Ele me contou que seu pai destruiu a primeira empresa do meu avô por causa do caso com sua mãe. Ele me contou sobre a noite em que ela desapareceu. Chega! O rugido de Alexandre ecoou pela sala. Mas sob a raiva, Sofia captou algo mais em sua voz. Dor crua e décadas antiga. No silêncio que se seguiu, Sofia notou que suas mãos estavam tremendo. Sem pensar, ela estendeu a mão para tocar seu braço. Ele se encolheu, mas não se afastou. Me conte sua versão, ela disse suavemente. Me ajude a entender. Alexandre se moveu para a janela, de costas para ela. Por um longo momento, ele não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Naquela noite, a noite em que minha mãe desapareceu, eu deveria estar dormindo, mas eu os ouvi discutindo. Meu pai estava gritando sobre cartas que ele havia encontrado, sobre planos que ela havia feito para deixá-lo. Ele pressionou a testa contra o vidro frio. Ela saiu correndo na chuva. Ele a seguiu. Eu o segui também. O coração de Sofia martelava enquanto ela percebia que finalmente estava ouvindo a verdade, ou pelo menos a versão de Alexandre. A estrada estava molhada. Ela estava dirigindo rápido demais. Meu pai a perseguia em seu carro. A voz de Alexandre falhou. Eu vi tudo. Mas quando a polícia chegou, meu pai disse que eu estava em casa dormindo. Ele me fez repetir a mentira repetidamente até que eu quase acreditasse nela. Alexandre. Sofia deu um passo em sua direção, mas ele levantou a mão para detê-la. Barreto não sabe tudo. Ele não sabe sobre os documentos que minha mãe tentou enviar para seu avô naquela noite. Documentos que poderiam ter destruído meu pai, e a mim junto com ele. Ele finalmente se virou para encará-la. Seu avô protegeu esses documentos todos esses anos, me protegendo no processo, embora eu nunca tenha entendido por quê. Quando ele adoeceu no ano passado, ele entrou em contato comigo.
Ele me fez prometer proteger você e sua família em troca. Então, este casamento era parte da minha promessa a ele. Sim, a empresa da sua família precisava ser salva. Mas mais do que isso, eu precisava mantê-la por perto, mantê-la segura. Seus olhos encontraram os dela. Barreto não está atrás de justiça, Sofia. Ele está atrás desses documentos, e ele vai usá-la para obtê-los, assim como tentou usar minha mãe todos aqueles anos atrás. A mente de Sofia corria, a chave do cofre queimava em seu bolso como uma brasa viva. Sua mãe poderia ter sabido sobre esses documentos. Era por isso que ela havia dado a Sofia a chave no dia de seu casamento. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. A senhora Oliveira entrou, sua habitual compostura abalada. Senhor Cavalcante, houve uma violação no sistema de segurança. Alguém acessou os servidores privados. Alexandre se endireitou, sua vulnerabilidade desaparecendo atrás de sua máscara de negócios. Quando? Durante o almoço, senhor. Enquanto você estava distraído. Seus olhos se voltaram para Sofia, que ergueu o queixo desafiadoramente. Não olhe para mim. Eu estava com Barreto o tempo todo. Exatamente, Alexandre disse sombriamente. Ele a manteve ocupada enquanto seus homens se infiltravam em nossos sistemas. Ele se virou para a senhora Oliveira. Bloqueie tudo agora. Enquanto a senhora Oliveira saía apressadamente, o telefone de Alexandre vibrou. Seu rosto escureceu ao ler a mensagem. O que é? Sofia perguntou. Barreto está fazendo sua jogada. Ele mostrou a ela a tela. Era uma fotografia da mãe dela entrando no Banco Bradesco naquela mesma tarde. O sangue de Sofia gelou. De alguma forma, Barreto sabia sobre o cofre. Mas como? A menos que... Ela olhou para essa expressão assombrada de Alexandre e percebeu com súbita clareza. Ela não era a única com segredos para proteger. O Tesla elegante cortava o trânsito de São Paulo como uma bala. Os nós dos dedos de Alexandre brancos no volante. Sofia agarrava seu assento enquanto faziam outra curva em velocidade alarmante. Minha mãe ficará bem, ela insistiu, embora sua voz tremesse. Barreto não ousaria. Você não sabe do que ele é capaz, Alexandre a interrompeu. Eu vi seu verdadeiro rosto. O exterior charmoso é apenas uma máscara. O telefone de Sofia vibrou novamente. Outra mensagem de Barreto. O tempo está se esgotando, Sofia. Escolha seu lado com cuidado. Alexandre olhou para a tela dela. Ele está brincando conosco. Isso é exatamente o que ele quer. Nos fazer entrar em pânico, nos fazer cometer erros. Então desacelere e pense. Sofia agarrou seu braço. O que exatamente há nesses documentos que todos estão tão desesperados para encontrar? O maxilar de Alexandre se contraiu. Evidências. De tudo. As contas offshore que meu pai usava para destruir seus rivais. Os subornos, a chantagem, o... Ele parou, respirando fundo. Minha mãe estava reunindo provas há anos. Ela ia expor tudo, trabalhar com seu avô para derrubar tudo legalmente. Mas meu pai descobriu. E agora Barreto quer terminar o que ela começou? Sofia pressionou. Não. A voz de Alexandre estava dura. Barreto era o protegido do meu pai antes de se voltar contra ele. Tudo que ele aprendeu sobre manipulação e poder, ele aprendeu com Geraldo Cavalcante. Ele não quer justiça, ele quer controle. Esses documentos não destruiriam apenas o legado do meu pai. Destruiriam milhares de empregos, pensões, famílias. Eles pararam bruscamente em frente ao Banco Bradesco no momento em que a mãe de Sofia saía pelas portas giratórias. Os olhos de Helena Martins se arregalaram ao vê-los, mas antes que pudesse falar, uma SUV preta parou ao lado. Mãe, entre no carro! Agora! Sofia gritou. Helena correu em direção a eles, mas a porta da SUV se abriu. João Barreto saiu, calmo e imperturbável como sempre. Senhora Martins, ele chamou. Acredito que tínhamos um encontro marcado. Alexandre saiu do carro em um instante, colocando-se entre Barreto e Helena. Afaste-se, João. Acabou. Acabou? Barreto riu suavemente. Mal começou. Você realmente achou que eu não descobriria? O grande Alexandre Cavalcante,
arranjando um casamento para proteger os segredos do papai? Seus olhos se voltaram para Sofia. Diga-me, sua noiva já sabe toda a verdade? Sobre o que realmente aconteceu naquela noite? Não ouça ele, Alexandre advertiu, mas Sofia podia ver o medo em seus olhos. Sua mãe não estava apenas reunindo evidências contra Geraldo, Barreto continuou, sua voz ecoando pela calçada. Ela encontrou outra coisa. Algo sobre você, Alexandre. Algo que destruiria tudo que você construiu para si mesmo. Helena de repente deu um passo à frente. Chega! Você não vai conseguir os documentos, João. Eu me certifiquei disso. A máscara charmosa de Barreto escorregou por um momento, revelando algo frio e reptiliano por baixo. O que você fez? Mãe? Sofia se aproximou de sua mãe, notando pela primeira vez como ela parecia pálida. O que está acontecendo? Sinto muito, querida. A voz de Helena era apenas um sussurro. Pensei que estava protegendo você. Todos esses anos, pensei. Ela cambaleou levemente. Alexandre a pegou antes que pudesse cair. Ela precisa de um hospital agora. Ninguém vai a lugar nenhum. A voz de Barreto havia perdido todo o seu charme. Ele alcançou dentro de seu paletó e o sangue de Sofia gelou ao ver o que ele puxou. Mas naquele momento de tensão, nenhum deles notou a figura observando das janelas superiores do banco, ou a câmera de segurança capturando cada palavra de seu confronto. Dentro do cofre do banco, uma caixa de segurança estava vazia, seu conteúdo já movido para um novo local horas antes. E em uma sala de servidores segura, do outro lado da cidade, um e-mail estava programado para ser enviado automaticamente em exatamente 24 horas. Um e-mail contendo verdades que mudariam tudo. Helena apertou a mão de Sofia, pressionando algo em sua palma. Não, uma chave desta vez, mas um pequeno pendrive USB. Confie em seus instintos, ela sussurrou. Como eu deveria ter confiado nos meus todos esses anos atrás. Os olhos de Alexandre se fixaram no drive, o reconhecimento passando por seu rosto. Isso é... Leve-a para o hospital. Helena o interrompeu. Por favor, o resto pode esperar. Barreto deu um passo à frente, mas sirenes já se aproximavam. Alguém no banco deve ter chamado a polícia. Isso não acabou, ele prometeu, recuando em direção à sua SUV. A verdade sempre vem à tona eventualmente. Enquanto o veículo de Barreto desaparecia no trânsito, Sofia olhou para o pendrive, USB em sua mão. Depois para o rosto perturbado de Alexandre. Ele está certo sobre uma coisa, ela disse baixinho. Chega de segredos. Quando minha mãe estiver segura, você vai me contar tudo. Alexandre ajudou Helena a entrar no banco traseiro do Tesla, seus movimentos gentis apesar da tensão irradiando dele. Algumas verdades é melhor deixar enterradas, Sofia. Essa não é mais sua decisão. Ela entrou ao lado de sua mãe, puxando-a. Para perto. Dirija. Terminaremos esta conversa mais tarde. Enquanto se afastavam do banco, Sofia vislumbrou seu reflexo na fachada de vidro do edifício. 3 pessoas unidas por segredos décadas antigos, cada uma carregando peças de uma verdade que poderia destruí-las todas. O pendrive USB parecia impossivelmente pesado em sua mão. O que quer que estivesse nele, o que quer que Alexandre temesse, o que quer que Barreto estivesse disposto a fazer para obtê-lo, todas as respostas estavam ao alcance. A única questão era, encontrar essas respostas custaria mais do que ela estava disposta a pagar. O quarto privado do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores. Helena finalmente havia adormecido depois que os médicos garantiram que ela estava apenas exausta e desidratada. Sofia sentava-se ao lado da cama de sua mãe, o pendrive USB pesado em seu bolso, enquanto Alexandre andava de um lado para o outro perto da janela. Ela está estável, Sofia disse baixinho. Você não precisa ficar. Alexandre parou de andar. Sim, eu preciso, porque no momento em que eu sair você vai olhar o que está nesse drive. Você pode me culpar? Ele passou a mão pelos cabelos desgrenhados. Os homens de Barreto já tentaram violar a segurança do hospital 2 vezes. O que quer que esteja nesse drive, não vale a pena arriscar sua vida por isso. Então me conte você mesmo. Sofia levantou-se encarando-o.
Qual é a verdade sobre aquela noite? O que sua mãe descobriu sobre você? Por um longo momento, Alexandre não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais jovem de alguma forma, mais vulnerável. Eu te contei que vi tudo naquela noite, mas não te contei tudo o que vi. Ele se moveu para a janela, olhando para as luzes da cidade. Meu pai não estava apenas perseguindo minha mãe, ele estava me perseguindo também. Sofia prendeu a respiração. O quê? Eu tinha roubado os arquivos particulares dele, os que minha mãe precisava. Ela não sabia que eu estava ajudando. Ninguém sabia. Eu vinha reunindo evidências há meses, copiando documentos, gravando conversas. Suas mãos se fecharam em punhos. Eu tinha 12 anos, mas não era estúpido. Eu via o que ele fazia com ela, como ele controlava e manipulava todos ao seu redor. Você estava tentando ajudá-la a escapar, Sofia percebeu. Eu tinha tudo planejado. Os documentos iriam para seu avô, que os levaria às autoridades. Minha mãe e eu desapareceríamos. Novas identidades, nova vida. Sua voz falhou. Mas meu pai descobriu, não sobre mim, sobre os planos dela. Quando ele a confrontou naquela noite, eu entrei em pânico. Corri para o carro dela com os arquivos. Mas ela... Ele parou, seus ombros tremendo. Ela viu seu pai seguindo e partiu sem você. Sofia completou suavemente. Para proteger você. Ela pensou que eu estava seguro na cama. Ela não sabia que eu estava envolvido. O acidente... A voz de Alexandre era apenas um sussurro agora. Se eu não tivesse tentado bancar o herói, se eu tivesse simplesmente ficado fora disso. Você era uma criança tentando salvar sua mãe. Sofia se aproximou dele. Não foi sua culpa. Barreto descobriu anos depois que eu estive envolvido naquela noite. Ele vem usando isso contra mim desde então. Porque os documentos, nem todos caíram no precipício com minha mãe. Alguns sobreviveram. Evidências não apenas dos crimes do meu pai, mas do que eu fiz. Depois. O que você quer dizer? Alexandre finalmente se virou para encará-la. Quando assumi a empresa, não apenas mantive o império do meu pai, eu o expandi usando os mesmos métodos, as mesmas contas offshore, as mesmas táticas brutais. Eu dizia a mim mesmo que era diferente, que era mais inteligente, mais controlado. Mas Barreto estava certo. Eu me tornei exatamente o que meu pai queria que eu fosse. Até que meu avô entrou em contato com você no ano passado, Sofia instigou. Ele estava doente, mas sua mente estava afiada como sempre. Ele me disse que sabia sobre aquela noite, sobre minha parte nisso. Ele havia guardado os documentos, sobreviventes todos esses anos, me protegendo tanto quanto protegendo a si mesmo. Mas ele estava preocupado com o que aconteceria com você e sua mãe quando ele se fosse. Os olhos de Alexandre encontraram os dela. Ele me fez prometer mantê-las seguras de pessoas como meu pai, como eu. Então você arranjou nosso casamento. Para cumprir essa promessa, para me proteger. No início, sim, mas então eu te conheci naquele jantar beneficente e você olhou para mim da mesma forma que minha mãe costumava olhar para meu pai, como se pudesse ver através da fachada até o que estava por baixo. Isso me aterrorizou. Sofia pensou sobre o pendrive USB em seu bolso. E o que está nisto? Mais evidências? Provavelmente tudo. Os documentos originais que roubei, mais o que seu avô reuniu ao longo dos anos. O suficiente para destruir, não apenas o legado do meu pai, mas o meu também. Ele deu um passo em sua direção. Barreto os quer porque valem milhões para os compradores certos, mas eles também são prova da minha cumplicidade, tanto como criança quanto como adulto. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Verifique seu e-mail. Hora de ver quem Alexandre Cavalcanti realmente é. Quase simultaneamente, o telefone de Alexandre acendeu com alertas. Seu rosto empalideceu ao lê-los. O que foi? Sofia perguntou. Está tudo exposto. Tudo. Alguém acabou de vazar 2 décadas de documentos confidenciais das empresas Cavalcanti para todos os principais veículos de notícias. Ele olhou para ela acusadoramente. Você? Não, Sofia protestou. Eu nem olhei o drive ainda.
Sua mãe se mexeu na cama do hospital. Eu fiz, Helena disse fracamente, seus olhos se abrindo. Ou melhor, eu coloquei em movimento uma apólice de seguro caso algo acontecesse comigo. Mãe, por quê? Porque a história não podia se repetir, Helena disse firmemente. Porque alguns ciclos precisam ser quebrados. O telefone de Alexandre não parava de tocar agora. O império que ele construiu estava desmoronando em tempo real, e tudo que ele podia fazer era assistir. Mas enquanto Sofia estudava seu rosto, ela viu algo inesperado. Alívio. O que acontece agora? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Talvez pela primeira vez. Isso depende de você. As próximas 48 horas passaram em um borrão de caos. As ações das empresas Cavalcante despencaram enquanto a mídia se fartava com os documentos vazados. Anos de negócios questionáveis, espionagem corporativa e manipulação financeira foram expostos para o mundo ver. Mas em meio à frenesi, Sofia notou algo estranho. Alexandre parecia quase em paz. Você não está lutando contra isso, ela observou, vendo-o recusar mais uma ligação de sua equipe de gerenciamento de crise. Eles estavam em seu escritório, em casa, onde a pintura que havia iniciado tudo ainda pendia na parede. Qual seria o ponto? Ele ficou diante da pintura, estudando-a com novos olhos. Talvez seja a hora de tudo isso acabar. O grande Alexandre Cavalcante, desistindo tão facilmente? Uma voz familiar os interrompeu. João Barreto estava parado na porta, parecendo consideravelmente menos polido que o habitual. Tenho que admitir, estou desapontado. Como você entrou aqui? Sofia exigiu, movendo-se para mais perto de Alexandre. Dinheiro abre todas as portas, especialmente quando esse dinheiro pertence a Geraldo Cavalcante. O sorriso de Barreto era frio. Você realmente achou que seu pai tinha ido embora de vez, Alexandre? Ele tem observado e esperado, financiando minha pequena operação nas sombras. E agora é hora do filho pródigo enfrentar sua punição. O fio. Rosto de Alexandre endureceu. Meu pai está por trás disso? De tudo? Não de tudo, Barreto admitiu. O e-mail de Helena foi uma surpresa. Movimento brilhante a propósito, mas Geraldo vem planejando isso há anos, esperando o momento perfeito para lembrar você de quem realmente detém o poder. As câmeras no meu quarto, Sofia percebeu, não eram de Alexandre. Muito bem, senhora Cavalcante. Precisávamos saber se você nos levaria aos documentos. Geraldo estava convencido de que seu avô os havia deixado com sua família. Barreto avançou mais para dentro do escritório. Mas agora não importa. O dano está feito, as empresas Cavalcante estão acabadas. Se meu pai quer me destruir, por que enviar você? A voz de Alexandre estava perigosamente calma. Por que não vir ele mesmo? A compostura de Barreto escorregou ligeiramente. Porque ele está guardando esse prazer para si mesmo. Estou aqui apenas para entregar uma mensagem. Ele está esperando por você na antiga casa de veraneio, onde tudo começou. Onde minha mãe morreu, Alexandre corrigiu friamente. Onde ela tentou roubar o herdeiro dele, Barreto retrucou. Tudo o que aconteceu naquela noite foi por sua causa, Alexandre. Sua mãe ainda estaria viva se você não tivesse interferido. Sofia viu as mãos de Alexandre se fecharem em punhos, viu a culpa e a dor passarem por seu rosto. Mas antes que Barreto pudesse torcer mais a faca, ela deu um passo à frente. Chega, saia. Barreto ergueu uma sobrancelha. Já protetora dele? Que doce. Mas você não sabe do que ele é capaz, do que ele fez. Eu sei exatamente o que ele fez, Sofia interrompeu. Li os documentos, todos eles, incluindo os sobre você, João. Isso o deteve. O quê? Sofia sorriu friamente. Você achou que meu avô só guardava arquivos sobre os Cavalcante? Ele era minucioso. Cada jogador, cada esquema, cada traição, está tudo lá, incluindo seu acordo original com Geraldo Cavalcante para espionar Isabel. Você não era amigo dela. Você era seu carcereiro. O charme de Barreto desapareceu completamente. Você está blefando. A conta offshore nas Ilhas Cayman, aberta em 1998.
Os pagamentos mensais que continuaram muito depois da morte de Isabel. Você não era apenas o protegido de Geraldo. Você era sua apólice de seguro. Sofia se aproximou, sua voz dura. Você ajudou ele a monitorar Isabel. Relatou cada movimento dela. Você é tão responsável pela morte dela quanto qualquer um. Sofia, Alexandre advertiu, vendo o brilho perigoso nos olhos de Barreto. Mas Sofia continuou. O que a mídia diria se soubesse do verdadeiro João Barreto? O homem que traiu uma mulher que confiava nele, que vem jogando dos dois lados por décadas. Pelo menos Alexandre assume seus erros. Você ainda está se escondendo atrás de mentiras. Barreto se moveu com velocidade chocante, mas Alexandre foi mais rápido. Ele pegou o braço de Barreto antes que pudesse alcançar Sofia, torcendo-o atrás das costas. Toque nela, Alexandre rosnou. E o que meu pai planejou para mim vai parecer férias comparado ao que farei com você. A segurança finalmente chegou, alertada pela comoção. Enquanto arrastavam Barreto para fora, ele gritou de volta. Ele estará esperando, Alexandre. Você não pode fugir disso. Quando ficaram sozinhos novamente, Sofia se virou para Alexandre. Seu pai está vivo. Aparentemente sim. Sua voz estava tensa de tensão. E ele vem orquestrando tudo isso desde o início. Nem tudo. Alexandre olhou para ela intensamente. Você não fazia parte do plano dele. Nem a jogada da sua mãe com os documentos. Ele está improvisando agora, tentando retomar o controle da situação. Atraindo você para onde sua mãe morreu. É obviamente uma armadilha. Claro que é. Alexandre se moveu para sua mesa, puxando uma gaveta que ela nunca o vira abrir. Antes, dentro havia uma velha fotografia, a mesma que João havia mostrado a ela de Isabel e seu avô. Mas esta cópia estava gasta, dobrada de anos de manuseio. Mas eu tenho que ir. Então eu vou com você. Ele olhou para cima bruscamente. Absolutamente não. Isso envolve minha família também, Sofia insistiu. Meu avô, minha mãe, eu, somos todos parte desta história. E estou cansada de ser um peão no jogo de outra pessoa. Alexandre a estudou por um longo momento. Finalmente ele disse baixinho. Você nunca foi um peão, Sofia. Você era a rainha o tempo todo. Eu só não percebi até que fosse tarde demais. Tarde demais para quê? Tarde demais para me impedir de me apaixonar por você. A confissão pairou no ar entre eles, inesperada e crua. Sofia sentiu seu coração pular uma batida, mas antes que pudesse responder, o telefone de Alexandre vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Acabou o tempo, filho. Volte para casa. Sofia pegou a mão de Alexandre, sentindo o leve tremor em seus dedos. Vamos enfrentá-lo juntos. Alexandre apertou sua mão, e naquele momento, Sofia viu o que seu avô deve ter visto. Não o empresário frio ou o jogador de poder implacável, mas um menino que tentou salvar sua mãe e vinha pagando por essa coragem desde então. Juntos, ele concordou suavemente. A casa de veraneio dos Cavalcanti se erguia diante deles, um monstro vitoriano silhuetado contra o céu tempestuoso. Sofia sentiu Alexandre ficar tenso ao seu lado enquanto se aproximavam dos portões de ferro, que não haviam sido abertos em 25 anos. Você não precisa fazer isso, ela disse suavemente. Sim, eu preciso. Ele digitou um código e os portões rangeram ao abrir. Mas você ainda pode ir embora. Sofia apertou sua mão. Nem pensar. A entrada de cascalho estalava sob seus pés, enquanto se aproximavam da casa. Tudo estava impecavelmente mantido, apesar de anos de abandono. A atenção de Geraldo Cavalcanti, as aparências se estendendo até mesmo a este mausoléu de memórias. A porta da frente se abriu antes que chegassem. Uma figura alta estava nas sombras do saguão, e Sofia sentiu Alexandre prender a respiração. Bem-vindo de volta, filho. A voz de Geraldo Cavalcanti era suave como o uísque envelhecido, com apenas um toque de veneno por baixo. E você deve ser Sofia, muito mais bonita que suas fotografias. Ele entrou na luz,
e Sofia entendeu de onde Alexandre tirou sua presença imponente. Mas onde o exterior frio de Alexandre mascarava profundezas ocultas, a sofisticação de Geraldo parecia ser apenas mais uma camada de crueldade. Que show você armou? Geraldo continuou, conduzindo-os a uma vasta sala de estar. Os documentos, vazados, o circo midiático, tudo muito dramático. Sua mãe teria apreciado a teatralidade. Por que agora? Alexandre exigiu. Por que esperar todos esses anos? Geraldo se acomodou em uma poltrona de couro como um rei em seu trono. Por que? Você estava se tornando poderoso demais, independente demais, assim como sua mãe. Eu tinha que lembrá-lo onde reside o verdadeiro poder. Destruindo tudo que construí? Lembrando você que tudo o que construiu foi por minha causa. O sorriso de Geraldo era como o de um tubarão. As técnicas, as conexões, a implacabilidade, eu ensinei tudo isso a você. E agora você está usando para se tornar exatamente o que sua mãe temia que eu faria de você. Sofia sentiu Alexandre se encolher com essas palavras. Isso não é verdade, ela interveio. Alexandre protegeu minha família, ajudou meu avô. Ah, sim, o nobre protetor. A risada de Geraldo era fria. Ele te contou por que seu avô realmente entrou em contato com ele? Não para proteger você, minha querida, para salvar Alexandre de si mesmo. Do que você está falando? A voz de Alexandre estava perigosamente calma. Geraldo puxou uma pasta de couro. A última carta do seu avô para mim, Sofia. Gostaria de ouvi-la? Sem esperar resposta, ele começou a ler. Geraldo, tenho observado seu filho se tornar tudo o que você queria e tudo que Isabel temia. Os documentos que guardei todos esses anos não são apenas evidência dos seus crimes, mas do veneno que você espalhou para a próxima geração. Alexandre está à beira do mesmo precipício que você uma vez esteve. Apenas o amor o puxou de volta então quando você conheceu Isabel. Talvez possa salvar seu filho também. Sofia se virou para Alexandre, cujo rosto havia empalidecido. Seu avô não arranjou este casamento para proteger você, Sofia. Geraldo continuou. Ele o fez para salvar a alma do meu filho. Bastante romântico, seu avô, assim como Isabel. Sua expressão escureceu. E igualmente ingênuo. Por que você está nos contando isso? Sofia exigiu. Porque meu filho precisa entender suas escolhas. Geraldo se levantou, sua presença preenchendo a sala. Os documentos foram vazados. As empresas Cavalcante estão comprometidas, mas eu posso consertar tudo, fazer as evidências desaparecerem, lidar com a mídia, restaurar o que foi perdido. Tudo que Alexandre tem que fazer é tomar seu lugar. De direito ao meu lado, tornar-se o filho que criei para ser. E se ele recusar? Então ele perde tudo. A empresa, o poder, o respeito. Os olhos de Geraldo brilharam. E é claro, você. Não. A voz de Alexandre cortou a sala como uma lâmina. Você está errado, pai. Eu não perdi nada que importe. Ele puxou Sofia para mais perto e ela sentiu a tensão em seu corpo, o modo como ele finalmente, estava se erguendo sob o peso das expectativas de seu pai. A empresa pode ficar com ela. O poder, fique com ele. Eu vivi na sombra do seu legado por 25 anos, tentando provar que poderia ser tão forte, tão implacável quanto você. Mas acabou. Você é fraco, Geraldo cuspiu. Assim como sua mãe. Minha mãe era mais forte do que você jamais entenderá. A voz de Alexandre tremeu de emoção. Ela tentou me salvar de me tornar você, e ela conseguiu. Eu só não pude ver isso até agora. Um trovão estourou lá fora, e a chuva começou a golpear as janelas. Naquele momento, Sofia entendeu por que seu avô havia orquestrado este casamento. Não por negócios, não por proteção, mas para este exato momento, quando Alexandre finalmente teria que escolher entre o homem que seu pai havia tentado fazer dele e o homem que ele realmente queria ser. A fachada de Geraldo rachou, mostrando a raiva por baixo. Você acha que esta garota e algum idealismo mal colocado podem protegê-lo? Eu construí você, Alexandre. Tudo que você é por minha causa. Não,
Sofia disse firmemente. Tudo o que ele é, ele construiu sozinho, apesar de você, não por sua causa. Um relâmpago iluminou a sala, lançando sombras duras no rosto de Geraldo. Então você fez sua escolha. Sim, Alexandre respondeu simplesmente. Eu fiz. Mas quando eles se viraram para sair, Geraldo chamou uma última vez. A verdade sobre aquela noite, sobre o que realmente aconteceu com sua mãe, morre comigo, filho. Alexandre parou na porta. Algumas verdades não valem o custo de aprendê-las. Eles saíram na chuva, deixando Geraldo Cavalcanti sozinho em sua mansão de memórias. Ao chegarem ao carro, Sofia se virou para Alexandre. Seu pai não vai parar. Ele vai continuar tentando destruir você. Alexandre a puxou para perto, a chuva encharcando os dois. Deixe-o tentar. Não tenho mais medo. E enquanto se afastavam das sombras do passado, Sofia percebeu que às vezes a maior vitória não está em ganhar o jogo. Está em escolher não jogar. As semanas seguintes foram um turbilhão de coletivas de imprensa, reuniões jurídicas e reestruturação corporativa. As empresas Cavalcanti estavam perdendo clientes e investidores, mas Sofia observava com admiração, enquanto Alexandre enfrentava cada crise com um novo tipo de força. Não o poder frio e calculado que seu pai lhe ensinara, mas algo mais genuíno, que em última análise, mais eficaz. A diretoria está esperando, sua assistente anunciou enquanto eles estavam sentados em seu escritório, agora despojado de muitas de suas decorações imponentes. A pintura do escritório do avô de Sofia havia sido devolvida ao seu lugar de direito. Você está pronto para isso? Sofia perguntou, ajeitando sua gravata. O gesto parecia natural agora, íntimo. Pronto para dizer a uma sala cheia de executivos, irritados que estou desmantelando metade do império do meu pai e reestruturando o resto em uma empresa legítima. Ele pegou sua mão, beijando sua palma. Desde que você esteja lá. A sala de reuniões ficou em silêncio quando eles entraram juntos. Esses homens conheciam Alexandre há anos como o CEO frio que nunca mostrava fraqueza. Agora, eles viam algo diferente. Um homem que segurava abertamente a mão de sua esposa, que os enfrentava com olhos claros e intenções honestas. Senhores, Alexandre começou, sei que todos vocês leram as manchetes, viram os documentos. O que meu pai construiu, o que eu ajudei a manter, era um castelo de cartas construído sobre manipulação e medo. Hoje, isso acaba. Você vai destruir tudo, um dos membros mais velhos da diretoria protestou. Não, Sofia deu um passo à frente. Vamos reconstruir, do jeito certo. Ela revelou o plano, uma reestruturação completa das empresas Cavalcanti, operações transparentes, práticas empresariais éticas e um novo foco em desenvolvimento sustentável. As partes legítimas do negócio seriam preservadas e fortalecidas. O resto seria desmantelado. Seu pai não vai permitir isso. O substituto, de João Barreto na diretoria, advertiu. Ele ainda tem influência. Meu pai, a voz de Alexandre era firme, não é mais uma preocupação. De fato, Geraldo Cavalcanti havia desaparecido após o confronto na casa de veraneio. Mas sua sombra ainda pairava. Eles haviam descoberto tentativas de acessar suas contas, de virar funcionários-chave, de sabotar suas reformas. Mas cada tentativa havia sido antecipada e bloqueada. Enquanto a diretoria discutia e debatia, o telefone de Sofia vibrou com uma mensagem de sua mãe. Pacote chegou do advogado do seu avô. Vocês precisam ver isso. Mais tarde naquela noite, eles se sentaram em seu escritório em casa. Não mais alas separadas, mas um espaço compartilhado que haviam criado juntos. Helena colocou um diário de couro gasto na mesa entre eles. Seu avô manteve isso escondido por anos, ela explicou. Deveria ser entregue apenas se certas condições fossem atendidas. Sofia abriu o diário cuidadosamente. Dentro, na caligrafia, familiar de seu avô, estava a peça final do quebra-cabeça que eles vinham tentando resolver. Minha querida Sofia, ela leu em voz alta, se você está lendo isso, então tudo aconteceu como eu esperava. Alexandre escolheu o amor, em vez do
Poder, assim como sua mãe fez uma vez. Assim como seu pai fez também, embora ele tenha esquecido essa verdade há muito tempo. Alexandre se inclinou para a frente, sua respiração presa, enquanto Sofia continuava lendo. Geraldo Cavalcanti nem sempre foi o homem em que se tornou. Quando conheceu Isabel, ele estava tentando escapar do próprio legado de crueldade e controle de seu pai. O amor deles o mudou, o tornou mais suave, mais humano. Mas o poder é uma coisa sedutora e gradualmente envenenou o que eles haviam construído juntos. Sofia virou a página, revelando fotografias que ela nunca havia visto. Geraldo e Isabel em seus primeiros dias, jovens e apaixonados, tão diferentes das pessoas em que se tornaram. Isabel veio até mim quando percebeu que estava perdendo-o para a escuridão. Trabalhamos juntos para reunir evidências, não para destruir Geraldo, mas para forçá-lo a lembrar quem ele havia sido. Na noite em que ela desapareceu, ela não estava apenas fugindo de seu marido. Ela estava tentando salvá-lo de si mesmo. As mãos de Alexandre tremiam enquanto ele tocava as fotografias. Eu nunca soube. Sempre pensei. A verdade final, Sofia continuou lendo, é que o amor é tanto nossa maior força quanto nossa maior vulnerabilidade. Geraldo escolheu o poder em vez do amor e perdeu sua alma no processo. Isabel escolheu o amor em vez do poder e perdeu sua vida. Mas vocês, minha querida Sofia, e você, Alexandre, têm a chance de escolher ambos, de provar que o poder temperado pelo amor pode construir algo mais forte do que o medo jamais poderia alcançar. Helena enxugou lágrimas dos olhos enquanto Sofia fechava o diário. Seu avô sempre acreditou que o amor poderia curar até mesmo as feridas mais profundas. É por isso que ele arranjou este casamento. Não para salvar a empresa, mas para salvar vocês dois. Alexandre levantou-se, caminhando até a janela. As luzes da cidade brilhavam abaixo, tantas vidas tocadas pelas escolhas que estavam fazendo. Ele estava certo, ele disse baixinho. Sobre tudo. Sofia juntou-se a ele na janela, deslizando o braço em volta de sua cintura. Não estamos apenas reconstruindo uma empresa, ela disse. Estamos quebrando um ciclo que começou décadas atrás. Falando em reconstruir, Helena interrompeu com um pequeno sorriso. Há mais uma coisa que vocês devem saber. Ela entregou a Sofia outro envelope. O médico confirmou esta manhã. Os olhos de Sofia se arregalaram ao ler o conteúdo. Alexandre olhou entre elas, confuso, até que Sofia pegou sua mão e a colocou gentilmente sobre seu estômago. Seu rosto se transformou em admiração ao entender. Naquele momento, Sofia viu os últimos traços da influência de seu pai caírem, substituídos por algo mais brilhante, mais esperançoso. Eles ainda tinham batalhas pela frente. Geraldo estava lá fora, planejando sua vingança. A transformação da empresa enfrentaria inúmeros obstáculos, mas enquanto ficavam juntos, observando o sol se pôr em um capítulo de suas vidas e nascer em outro, Sofia sabia que o amor não os havia tornado mais fracos. Os havia tornado inabaláveis. 6 meses depois, o edifício das empresas Cavalcanti parecia diferente. A imponente fachada de vidro preto permanecia, mas o saguão havia sido transformado em um espaço brilhante e acolhedor. Onde antes dominava o retrato de Geraldo Cavalcanti, agora havia uma galeria de fotos mostrando as novas iniciativas de caridade e projetos sustentáveis da empresa. Sofia caminhava. Não havia outra palavra para isso aos 7 meses de gravidez. Pelo posto de segurança, sorrindo para os guardas que não mais observavam todos com olhos desconfiados. A cultura da empresa havia mudado drasticamente, embora não sem resistência. Senhora Cavalcanti, sua assistente a cumprimentou com um tablet cheio de atualizações. A fusão de Singapura está progredindo sem problemas. Todas as diretrizes éticas foram atendidas. O relatório de impacto ambiental voltou limpo e as pesquisas de satisfação dos funcionários mostram uma melhoria de 15%. E o outro assunto? Sofia perguntou, esfregando distraidamente sua barriga crescente. Ainda nenhum sinal de Geraldo Cavalcanti. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Sofia assentiu, sem surpresa.
Eles haviam descoberto que Geraldo havia transferido somas massivas para contas offshore nas semanas anteriores ao confronto. Ele estava lá fora em algum lugar, esperando, planejando, mas eles se recusavam a deixar sua sombra escurecer o futuro. O elevador a levou ao andar superior, onde o escritório de Alexandre, agora o escritório deles, havia sido redesenhado. As pesadas cortinas e móveis opressivos haviam desaparecido. Agora, a luz entrava pelas janelas limpas, caindo sobre áreas de estar confortáveis, onde as equipes podiam colaborar abertamente. Ela encontrou Alexandre ao telefone, as mangas arregaçadas enquanto andava de um lado para o outro. Não estamos interessados em adquiri-los por meios hostis. Ou eles concordam com nossos padrões éticos, ou desistimos. É simples assim. Ele avistou Sofia e seu rosto suavizou. Tenho que ir. Retomaremos isso amanhã. Recusando o outro. Negócio lucrativo, mas questionável. Sofia provocou enquanto ele a ajudava a se acomodar no confortável sofá do escritório. Pai estaria tendo um ataque. Alexandre riu, então ficou sério. A revisão trimestral da diretoria é hoje. Eles estão nervosos com nossos lucros tendo caído 15%. Mostre a eles as projeções de longo prazo, Sofia sugeriu. A retenção de funcionários aumentou, os custos legais diminuíram e estamos atraindo uma nova classe de investidores éticos. Crescimento sustentável não é tão chamativo quanto aquisições hostis, mas dura mais. Alexandre sentou-se ao lado dela, colocando a mão sobre sua barriga no momento em que a filha chutou. Seu rosto se iluminou. Acontecia todas as vezes e Sofia se apaixonava um pouco mais por ele a cada vez que via isso. Recebi outra carta de Barreto hoje, ele disse baixinho. Da prisão. Ele afirma que meu pai o contatou, quer marcar um encontro. Verstude, não estou interessado. A voz de Alexandre era firme. Qualquer jogo que ele esteja jogando, qualquer vingança que esteja planejando, é escolha dele, mas eu escolho isso. Ele gesticulou para englobar Sofia, sua barriga, o escritório transformado. Tudo isso. Sofia se inclinou contra ele, lembrando o quanto haviam percorrido desde aquele frio dia de casamento. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Ela ficaria orgulhosa de nós, ele corrigiu. Tudo que construímos aqui é o que ela e seu avô queriam o tempo todo. Uma maneira de usar o poder para ajudar as pessoas, não controlá-las. Uma batida na porta os interrompeu. Helena entrou, carregando uma pasta grossa. Os números finais para a Fundação Martins, ela anunciou orgulhosamente. A fundação, nomeada em homenagem ao avô de Sofia, havia sido sua primeira grande iniciativa. Ela fornecia apoio para famílias afetadas por fraudes corporativas e financiava organizações de vigilância dedicadas a práticas empresariais éticas. Era a maneira deles de garantir que nenhuma outra família sofreria como a deles havia sofrido. Pronto para enfrentar a diretoria? Helena perguntou. Alexandre ajudou Sofia a se levantar. Na verdade, acho que minha esposa deveria lidar com esta apresentação. Ela é muito melhor em fazer as pessoas verem o quadro geral. Isso é porque eu tive um excelente professor. Sofia sorriu pensando em seu avô. Alguém que me ensinou que o verdadeiro poder não está em ter tudo, está em saber como transformar nada em algo melhor. Eles entraram juntos na sala de reuniões, não mais o CEO frio e sua noiva arranjada, mas parceiros em todos os sentidos. Os membros da diretoria, muitos deles novos rostos que compartilhavam sua visão, se levantaram para cumprimentá-los. Enquanto Sofia iniciava sua apresentação, mostrando como sua transformação ética estava criando valor duradouro e sustentável, ela pegou Alexandre, observando-a com aquele olhar que ainda fazia seu coração pular. O amor não o havia tornado fraco, o havia tornado completo. E juntos, eles estavam construindo algo que poderia resistir a qualquer tempestade, mesmo aquela que ainda poderia estar por vir. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam no quarto do bebê que haviam projetado juntos, Alexandre envolveu Sofia por trás, suas mãos embalando sua filha ainda não nascida. Eu costumava pensar que o amor era uma fraqueza, ele murmurou, algo que poderia ser usado contra você. Mas seu avô estava certo,
É a única coisa que permite construir algo real. Sofia virou-se em seus braços. Não estamos mais apenas construindo uma empresa. Estamos construindo um legado. Um tipo diferente de poder. Um melhor. Alexandre concordou e a beijou sob o céu estrelado, ambos sentindo sua filha chutar. Uma nova geração que conheceria um caminho diferente. Um caminho melhor. 2 anos. Haviam se passado desde o dia em que Sofia caminhou pelo corredor em um vestido de noiva que parecia uma gaiola. Agora ela estava no jardim da mansão Cavalcanti, sua casa transformada como tudo mais em suas vidas, observando Alexandre perseguir sua filha pequena pelos canteiros de flores. Isabel, Sofia chamou enquanto sua menina cambaleava perigosamente perto das rosas. Cuidado, querida. Nomeada em homenagem à avó que nunca conheceria, a pequena Isabel tinha os olhos cinza-aço de Alexandre, mas o espírito indomável de Sofia. Com 18 meses de idade, ela já mostrava sinais de ter herdado o melhor de seus pais, e nenhuma das sombras que haviam assombrado suas famílias. Ela é destemida, Helena observou, juntando-se a Sofia no terraço, assim como os pais. Sofia sorriu, observando Alexandre pegar sua filha e girá-la, seu riso ecoando pelo jardim. 2 anos atrás, ela nunca teria acreditado que o homem, frio e controlador com quem se casara, poderia se tornar esta pessoa. Este pai amoroso que lia histórias para dormir com vozes diferentes e guardava doces na gaveta de sua mesa. Os investigadores ligaram esta manhã. Helena disse baixinho, cuidando para que sua voz não chegasse a Alexandre. Eles acham que encontraram Geraldo. A mão de Sofia apertou seu copo. Onde? Suíça, vivendo sob um nome falso. Helena hesitou. Eles dizem que ele está doente. Antes que Sofia pudesse responder, seu telefone vibrou com um alerta. A manchete fez seu sangue gelar. Geraldo Cavalcanti descoberto em clínica suíça. Entrevista exclusiva prometida. Alexandre precisa ver isso, Sofia disse, já se movendo em direção ao marido e à filha. Ele leu o alerta de notícias com Isabel equilibrada em seu quadril, seu rosto ilegível. A menina bateu em sua bochecha, sentindo sua tensão. Papai triste. A expressão de Alexandre suavizou imediatamente. Não, princesa. Papai não está triste. Ele olhou para Sofia. Preciso ir para a Suíça. Nós precisamos ir, Sofia corrigiu. Enfrentamos tudo juntos, lembra? Mais tarde naquela noite, depois que Isabel estava dormindo, eles se sentaram em seu escritório discutindo os preparativos. A sala havia sido redecorada desde seus primeiros dias, mas uma coisa permanecia. A pintura do escritório do avô de Sofia, agora pendurada onde ambos podiam vê-la. Ele está morrendo, Alexandre disse baixinho, lendo o relatório completo do investigador particular. Câncer. Os médicos dão a ele 6 meses no máximo. Sofia pegou sua mão. É por isso que ele está disposto a falar agora? Talvez, ou talvez seja mais uma manipulação. Alexandre passou a mão livre pelos cabelos. Parte de mim não quer ir. Não quer dar a ele a chance de envenenar tudo o que construímos. E a outra parte? Precisa de respostas. Sobre minha mãe. Sobre aquela noite. Ele olhou para suas mãos unidas. Sobre se há alguma esperança de quebrar este ciclo completamente. Sofia pensou em sua filha dormindo no andar de cima, sobre a nova vida crescendo em seu ventre que eles ainda não haviam anunciado. Quaisquer que sejam as respostas que ele tenha, elas não podem mudar quem você é agora, quem somos juntos. Alexandre a puxou para perto, sua mão pousando protetoramente sobre seu estômago. Ele havia adivinhado sobre o bebê semanas atrás, mas estava esperando que ela lhe contasse. Quando você se tornou tão sábia? Aprendi com os melhores. Sofia sorriu. Meu avô costumava dizer que a verdadeira sabedoria é saber quais perguntas precisam de respostas e quais é melhor deixar descansar. E de que tipo são estas? Acho, Sofia disse cuidadosamente, que depende do que você precisa para seguir em frente. Não pelo seu pai, não pela memória de sua mãe, mas por você mesmo, por nossos filhos. Alexandre ficou quieto por um longo momento,
olhando para a pintura que havia iniciado sua jornada. Finalmente ele disse: "Quero que nossos filhos conheçam toda a verdade, sobre a coragem de sua avó, sobre a sabedoria do seu avô, até mesmo sobre as escolhas de Geraldo. Eles devem entender de onde vem, tanto a luz quanto a escuridão." "Então, vamos", Sofia disse simplesmente. "Vamos ouvir o que ele tem a dizer." E então voltamos para casa e escrevemos nossa própria história. Como que por deixa, um choro veio pelo monitor do bebê. Isabel, querendo seu pai. Alexandre se levantou imediatamente, suas preocupações com os negócios esquecidas diante das necessidades de sua filha. Sofia o observou ir, maravilhando-se com como o amor os havia transformado a ambos. O casamento arranjado que deveria ser uma transação comercial havia se tornado a base para algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Amanhã, eles enfrentariam Geraldo Cavalcanti uma última vez. Mas esta noite, nesta casa que haviam construído juntos, cercados pelo amor que haviam escolhido apesar de tudo, Sofia sabia que alguns arranjos funcionavam exatamente como deveriam, só que não da maneira que alguém havia planejado. A clínica. Suíça não era nada do que eles esperavam. Não uma instalação de luxo, mas um modesto hospício aninhado nos Alpes. Geraldo Cavalcanti, outrora o homem mais poderoso do mundo empresarial de São Paulo, agora ocupava um quarto simples com vista para as montanhas. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído pela doença e pelo tempo. Mas seus olhos estavam tão afiados como sempre quando eles entraram. Alexandre, Sofia e a pequena Isabel, que eles haviam decidido que deveria fazer parte deste capítulo final. Então, a voz de Geraldo estava mais fraca, mas ainda carregava aquela borda familiar. "Você trouxe minha neta." "Sua neta", Alexandre disse baixinho, "que nunca conhecerá o tipo de medo com que eu cresci." Os olhos de Geraldo se fixaram em Isabel, que o estudava com curiosidade inocente dos braços seguros de Sofia. Algo passou pelo rosto dele, arrependimento talvez, ou reconhecimento de tudo que havia perdido. "Ela tem os olhos de Isabel", ele disse finalmente, "os olhos de sua mãe." "É por isso que estamos aqui." Alexandre sentou-se na cadeira ao lado da cama. "É hora da verdade sobre aquela noite. Toda ela." Por um momento, eles pensaram que Geraldo se recusaria, mas então ele olhou para Isabel novamente, e algo pareceu se quebrar dentro dele. "Eu amava sua mãe", ele começou, sua voz áspera de emoção. "Essa é a verdade que nunca contei a ninguém. Eu a amava tanto que me aterrorizava. E quando vi esse amor me tornando fraco, me fazendo questionar o império que eu havia construído..." Ele parou, lutando para manter a compostura. "Você escolheu o poder em vez do amor", Sofia completou suavemente. "Eu escolhi errado." A admissão de Geraldo pairou no ar. Tudo depois disso foi apenas justificativa. Quando descobri sobre seus planos de partir, de expor meus negócios, convenci-me de que ela era a inimiga, que ela havia me traído. Não percebi até que fosse tarde demais que ela estava tentando me salvar de mim mesmo. As mãos de Alexandre estavam tremendo. E naquela noite, eu não estava perseguindo-a para detê-la. A voz de Geraldo baixou para um sussurro. Eu estava tentando dizer a ela que mudaria, que poderíamos recomeçar, mas ela não podia me ouvir por causa da tempestade e as estradas estavam tão molhadas. Sua voz falhou. Quando vi o carro dela cair, eu quis segui-la. Por um momento, eu quis simplesmente dirigir daquele penhasco também. "Por que você não o fez?" Alexandre exigiu. "Porque ouvi você chamando." Geraldo olhou para seu filho com lágrimas nos olhos. "Você nos havia seguido em sua bicicleta. Você estava gritando por sua mãe e... eu sabia que tinha que protegê-lo. Mas eu não sabia como amar sem controlar, como proteger sem dominar. Então fiz o que achei que o tornaria forte. Eu fiz você como eu." Isabel escolheu aquele momento para se contorcer nos braços de Sofia. Para surpresa de todos, ela cambaleou até a cama de Geraldo e estendeu seu animal de pelúcia favorito, um urso de pelúcia gasto. "Para você", ela disse solenemente. "Quando triste."
A fachada de Geraldo desmoronou completamente. Com mãos trêmulas, ele pegou o urso e, pela primeira vez na vida de Alexandre, ele viu seu pai chorar. Sinto muito, Geraldo sussurrou, olhando não para o urso, mas para seu filho. Sinto muito mesmo. Alexandre se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Sofia o observou lutar com emoções que ele havia enterrado por décadas. Eu não vim aqui por um pedido de desculpas, ele disse finalmente, virando-se. Vim para lhe dizer que, apesar de tudo, apesar de todas as suas lições de poder e controle, eu encontrei algo melhor, algo real. Ele voltou para Sofia e Isabel, puxando-as para perto. Estamos construindo um tipo diferente de legado, um baseado em amor, confiança e força genuína. Não o tipo que você me ensinou, mas o tipo que mamãe tentou mostrar a nós dois. Geraldo assentiu lentamente. Ela ficaria orgulhosa de você. Ele olhou para Sofia. Seu avô também. Eles viram algo em vocês dois que eu estava cego demais para ver. Não é tarde demais, Sofia disse gentilmente, para fazer parte desse novo legado, para conhecer sua neta, para escolher diferente. Geraldo olhou para o urso de pelúcia em suas mãos, depois para Isabel, que o observava com os olhos de sua avó. Talvez vocês possam visitar novamente? Todos vocês? Alexandre ficou quieto por um longo momento. Então ele pegou Isabel e a trouxe para mais perto da cama. Diga adeus ao seu avô, princesa. Nós o veremos em breve. Ao saírem da clínica, o sol poente pintava os Alpes em tons de ouro e rosa. Isabel havia adormecido nos braços de Alexandre, agarrando o urso de pelúcia que Geraldo havia insistido que ela levasse de volta. Você está bem? Sofia perguntou, pegando sua mão livre. Alexandre olhou para sua filha, depois para Sofia, sua mão pousando sobre o estômago dela, onde sua segunda filha crescia. Sabe o que percebi lá dentro? Não estamos mais apenas curando o passado. Estamos construindo o futuro. Um futuro onde o amor não é fraqueza, onde o poder não é controle, onde casamentos arranjados podem se tornar verdadeiras parcerias. Sofia se esticou para beijá-lo suavemente. Falando em parcerias, há algo que venho querendo te contar. E ali, à sombra dos Alpes, com sua filha dormindo pacificamente e seu filho ainda não nascido, crescendo mais forte a cada dia, Sofia e Alexandre acrescentaram mais um capítulo à sua inesperada história de amor, provando que, às vezes, os arranjos mais poderosos são aqueles que nos forçam a reorganizar tudo o que pensávamos saber sobre amor, poder e a força necessária para escolher ambos.